nós estamos no ar com o Primavera Saúde, voltando, né, depois de um tempo em que ficamos sem algumas gravações inéditas, sem voltar com programas inéditos para vocês, isso por conta da pandemia do novo coronavírus. Estamos aqui na TV Primavera tomando todos os cuidados, as medidas sanitárias de prevenção também, cuidando, né, por segurança e por prevenção aos nossos colegas de trabalho e também aos entrevistados, né? Por conta disso, a gente retorna hoje com as gravações, ainda seguindo essas medidas sanitárias, medidas de segurança, mas trazendo informações novas para vocês. Nós vamos começar hoje trazendo uma entrevista online, de fora do estúdio. Para você que está chegando agora e acompanhou os últimos programas e não está entendendo o que é essa barriguinha aqui, a dona Débora está gravidinha, já estamos aí quase de 8 meses. E hoje nós vamos falar também sobre gravidez. Eu retorno com um assunto que também tem a ver com o meu universo agora, mas eu tenho certeza que é a preocupação também de muita gente, que é a gravidez durante esse período aí de pandemia. Eu vou conversar, tá comigo no estúdio, mais online, a Franciele Cardoso, ela que é fisioterapeuta pélvica e também doula, para falar com a gente sobre essa loucura aí, né, da gravidez na pandemia. Na verdade, né, Fran, bem-vinda. Na verdade, pandemia é loucura para todo mundo, mas eu acho que na gravidez, você que acompanha esse universo, a gente já tá mais fora do normal por natureza, né? Seja bem-vinda nesse universo novo, Fran. Exatamente. É bem isso que tu falou, Débora, né? Olá a todos os telespectadores. É um prazer estar contigo de novo, mesmo que virtualmente. Sabe que sou tua fã. E realmente a gravidez já é um momento muito delicado, de muita vulnerabilidade para as mulheres, né? Onde surgem muitas inseguranças, muitos medos naturais desse processo. E viver isso dentro do contexto de uma pandemia está sendo muito desafiador. E ao mesmo tempo é um lampejo de esperança, né? Porque a gente vê que as barrigas não param de crescer, os bebês não param de nascer e a força da vida continua. Então, também traz essa luz, assim, de que vai dar tudo no final. Bom, e falando do teu trabalho, né, Fran? Vamos falar aí desse atendimento às gestantes nessa época de pandemia, né? A doula, a gente já veio aqui no estúdio, a gente contou um pouquinho do seu trabalho, como é que é todo esse acompanhamento, mas agora é tudo muito diferente para muitas profissões, né? Como é que fica o teu trabalho nesse período? Porque a gente sabe que também esse atendimento, por exemplo, na hora claro que o teu acompanhamento começa antes, mas na hora do parto, muita coisa mudou também. Esse atendimento no hospital também mudou com essa história toda de pandemia, né? Para começar, o trabalho da doula, ele é um atendimento assim que requer muita intimidade e contato físico mesmo, né? E então isso a princípio já está descartado. A gente vai de máscara, mantém distanciamento social, realiza atendimentos online sempre que possível, né? Evita o máximo possível os atendimentos presenciais. Quando é necessário, a gente faz com distanciamento, com máscara, com álcool gel, com todos os cuidados sanitários necessários, né? No hospital, uso de óculos, o uso da tela de proteção facial. E alguns hospitais a gente tem ainda autorização para entrar, outros não. Então, nestes, a gente também precisa reinventar o modelo de atendimento para conseguir dar esse suporte. A gente tem conseguido manter toda a preparação para o parto, todo o estudo de preparação, os exercícios de preparação, né, o encorajamento, e tem sido bem desafiador. A gente precisou, como muitas profissões, aí, se reinventar, mas continuamos aí juntinhas, mesmo que com um pequeno distanciamento. Fran, antes de a gente chegar no parto, né, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre esse trabalho, esse processo, como é que está nos hospitais, falando também de Santa Catarina, da nossa realidade aqui, né? Mas antes, falando desse acompanhamento, sentiu alguma diferença, algum medo diferente? Porque claro que as gestantes têm muitos medos, né? E tem muitas dúvidas, enfim. E quanto mais a gente lê, agora falando por mim também, né, que estou gestante, quanto mais a gente lê, parece que mais dúvidas a gente vem, é um caminhão de informações. E como é que tá agora nessa época
de pandemia, eu imagino que o teu WhatsApp ali, as linhas, né, de contato, se multiplicaram ainda mais as dúvidas, né? Sim. Inclusive, eu comecei a oferecer outros serviços que eu não oferecia antes, né, de atendimento virtual mesmo. E as mulheres ficam inseguras, principalmente com as idas ao hospital. Então, tem profissionais fazendo várias orientações para autoavaliação em casa, quando é possível, quando é só exame de rotina, tanto que as gestantes estejam em serviços de saúde. E tem aumentado bastante, que eu acho que foi o mais evidente para mim, a busca pelo parto domiciliar. Isso cresceu pelo fato da mulher não precisar se deslocar e não ir no hospital, isso tem aumentado na região. Isso falando de região sul aqui de Santa Catarina, né? Sim, região sul de Santa Catarina, que é a minha atuação aqui, né? Pega ali da fronteira aqui com o Rio Grande do Sul, Passo de Torres, até Tubarão, mais ou menos a região que eu atendo, que as mulheres me procuram. Aqui tem aumentado a busca pelo parto domiciliar por causa da pandemia. Especificamente por causa da pandemia. Sempre teve uma busca de parto domiciliar, mas agora aumentou. Agora, você falou da questão do parto domiciliar. Mudou também essa questão, claro, né? Que eu acho que as mulheres estão mudando muito isso de deixar de querer uma cesariana, por exemplo, e optar por um parto normal. Mas eu, até nas rodas de mulheres, que a gente acaba convivendo com outras gestantes nesse período, né? Eu faço parte do grupinho agora. E tem muita gente que iria fazer cesárea e desistiu. As minhas amigas são todas gestantes agora. Desistiram da cesárea para não ficar muito tempo no hospital, porque o tempo de recuperação é maior também, tem isso, né? Sim, o tempo de recuperação é maior, 48 horas para cesariana, 24 horas para o parto vaginal. Só que esse protocolo também não é de todos os hospitais, tem hospital que ainda mantém 48 horas mesmo em parto normal. No contexto da pandemia, todos estão tentando liberar o mais rápido possível. Mas a busca pelo parto vaginal, a vontade de ter parto vaginal, ela já é bem antiga. O movimento de humanização aí nos últimos 10 anos tem aumentado o acesso às mulheres que querem parto vaginal a um bom parto vaginal. E isso tem aumentado gradativamente. Agora, no contexto da pandemia também, a mesma coisa. Aumentou ainda mais a busca pelo parto vaginal por conta do risco de contaminação maior na cirurgia e do tempo de recuperação. Agora, essa coisa também, né, Fran, em muitos hospitais a gente percebe, e eu tenho lido muito sobre isso, é a realidade em alguns estados onde a situação do coronavírus, da Covid-19, está um pouco pior. Né, essa orientação para que as gestantes esperem já estar num trabalho de parto mais avançado para ir para o hospital, para não ficar muito tempo lá, e essa liberação mais rápida. Isso pode atrapalhar de alguma forma, de repente, uma forçação para uma indução de parto desnecessária? Isso é uma preocupação? Você como doula, né, que também, estando acompanhando, luta contra isso também, né, de algumas atitudes desnecessárias. Isso acaba sendo uma preocupação agora, Fran? Não, infelizmente não, porque a gente até gostaria que os profissionais se empenhassem um pouco mais no parto vaginal. Não a ponto de forçar desnecessariamente partos. Mas o nosso número de parto vaginal está muito, muito aquém do que seria indicado, né? Do que é benéfico para as mulheres, indicado pela Organização Mundial de Saúde. E mesmo com a pandemia, a gente ainda sente a tendência do profissional médico a querer operar. E aí a fala, ela vem invertida, assim, não é vamos deixar o teu neném nascer por via vaginal para ser liberada mais rápido. Não, aí a fala é, vamos operar agora porque tu já tá com teu neném, não precisa esperar mais tempo até o teu neném nascer, entende? Aí tem uma fala meio, como é que eu vou te explicar, manipuladora, assim, que acaba levando as mulheres, continua levando as mulheres para cesariana, assim, infelizmente não aumenta a busca pelo índice de parto vaginal por parte das mulheres, mas não aumenta o índice de parto normal nos hospitais. Uhum.
Tu tens acompanhado como é que tem sido essa questão dos partos em outros estados, né? Porque em Santa Catarina, em alguns locais, a gente sabe que tem essa questão do não poder acompanhar, enfim, mas tem estados que a situação está bem pior, né? São Paulo, Rio de Janeiro, a questão da pandemia em si está um pouco mais descontrolada. Lá essa questão dos partos tá mais complicada, Fran? Para o acompanhamento da doula, sim, né? O que se recomenda, isso não é uma questão que prejudica a doula, porque também protege a doula de estar no hospital exposta ao coronavírus, né? É uma medida de proteção para a profissional doula também. Então, o que se recomenda hoje é mínimo de pessoas necessárias dentro da sala de parto, e aí isso é 2, médica e enfermeira, inclusive pediatra. A sala de parto só entra se houver necessidade, houver alguma intercorrência com o bebê. Se os cuidados da enfermagem forem suficientes, o bebê nasceu bem, está tudo bem, o pediatra só vai avaliar depois, um tempo depois do neném nascer, para ter menos contato naquele momento e não haver aglomeração dentro da sala de parto. Então, está bem restrito, e no Brasil praticamente todo mesmo, e isso pode chegar aqui, né? A gente está aí com uma preocupação de números crescentes e isso pode chegar aqui. A gente tem observado alguns hospitais já fechando para o atendimento da doula, outros mantendo. Então, todo dia a gente está atrás dessa informação para ver como está a nossa situação. Fran, a gente vai fazer uma pausa rapidinho. Depois do intervalo a gente volta falando mais de como está esse teu trabalho de doula agora, nesse tempo, né? Nos hospitais em que tu não podes entrar, como é que é feito esse auxílio e como as mamães podem ter essa segurança também de continuar com o teu trabalho. A gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo, falando mais com a Fran, aqui no Primavera Saúde. Estamos de volta com Primavera Saúde, hoje voltando às nossas gravações, você vai acompanhar a partir de agora programas inéditos e a gente volta falando de gravidez nessa época de pandemia. A Fran Cardoso está aqui com a gente, está aqui de forma virtual hoje, a gente retoma esse assunto, né, Fran? Primeiro falando sobre a atuação no parto, o teu trabalho de doula, né? A gente já falou em outros programas de que tipo de acompanhamento que tu fazes, enfim, mas agora nessa época de pandemia é um pouco diferente, né? E falando desses hospitais, Fran, que não, enfim, por conta, né, das medidas sanitárias, bloqueiam, impedem a presença de doula ou estão restringindo, às vezes, para poucas pessoas. Como é que tem sido feito esse trabalho, né? Aqui em Santa Catarina, alguns hospitais já começam a liberar, mas ainda também fica aquela insegurança, não sabemos se vão bloquear ou não. E como é que fica o teu trabalho, o teu acompanhamento nesse período? Bom, a parte de preparação para o parto, que é antes do trabalho de parto, ela segue normalmente. Se presencial, com os cuidados sanitários e muitas vezes também por atendimento virtual, né? A gente faz chamada de vídeo com os casais para fazer a consulta de preparação. No pós-parto, a mesma coisa, consultoria de amamentação online, consultoria para puerpério, para pós-parto online, também tem acontecido, e quando presencialmente tomando os cuidados. Para os hospitais, na hora do parto, a gente tem várias realidades diferentes. A gente tem hospital que permite a entrada de um acompanhante da doula, então mantém o nosso atendimento, com cuidados redobrados ali no contato, uso de EPIs, e tem hospitais que permitem que entre um acompanhante, mas permite o rodízio. Então, a doula entra, acompanha o trabalho de parto. Quando está na fase do período expulsivo, que o nenenzinho já está apontando para nascer, aí a gente troca com o pai para ele receber o bebê e estar tá junto com a mãe no momento do nascimento. E tem hospitais que está totalmente restrito, é um acompanhante sem rodízio, sem troca.
Então, nesses casos, o casal vai fazer a opção, né? Se vai entrar o acompanhante de escolha da mulher ou se vai entrar a doula. Às vezes, se é um marido, uma mulher muito insegura, que precisa de apoio, que sente que a presença da doula ela não consegue abrir mão, então o marido fica ali na porta esperando terminar o parto para entrar e curtir a família recém-nascida, e a doula fica com a mulher até o neném nascer. Agora, Já teve situações também da doula ir até o hospital e ficar do lado de fora, né, e orientar via WhatsApp, via vídeo, a família lá dentro. Já tivemos uma situação assim também. Tem situação, Fran, e que a gente vê nas notícias, enfim, de hospitais que proibiram, principalmente no início ali da pandemia, né, em regiões onde agora já está mais controlado, mas antes não estava, proibiram a presença de qualquer acompanhante, nem doula, nem o pai. Isso pode também juridicamente, claro que agora é uma situação nova para todos, né, mas sabemos que geraram vários processos também judiciais por conta disso, né. Imagino que eu também, falando enquanto gestante, sim, já me sinto insegura só de pensar nessa possibilidade, né? Sim, e isso aconteceu mesmo, é ilegal. Todos os guidelines, as diretrizes do coronavírus, do novo coronavírus, inclusive falam da presença de um acompanhante de livre escolha da mulher, não restringe. E isso aqui no Brasil é lei federal, não pode ser... pelo menos até agora, não tem nenhuma recomendação de que não entre um acompanhante. Fran, e falando aí do coronavírus em si, né, que é um bicho de 7 cabeças para muita gente, para todo mundo, não só para gestantes, mas falando na gestação, como é muita coisa ainda para se descobrir, né, quem é, desde o início, né, quem é grupo de risco, quem não é, quem realmente pode sofrer mais, quem não pode. E se ficou essa dúvida no ar desde o início, né? Gestante é grupo de risco, não é? E aí, o que se sabe até hoje sobre isso, Fran? A gestante pode ser grupo de risco, a puérpera depois pode ser... O que se sabe? Claro que muita coisa, semana que vem pode já ter mudado, né? O que se sabe a respeito, mas até hoje, o que é realidade? Hoje é uma discussão entre os profissionais ainda, se a gestante é ou não grupo de risco. Mas os obstetras, epidemiologistas que estão na ponta destes números, eles apontam um aumento muito grande na mortalidade materna por síndromes gripais. Então, muitas vezes tem teste positivo para coronavírus, sem ser teste negativo, mas é real um aumento grande na mortalidade materna. Então, comparado com a mesma época em outros anos. Então, isso é um indício de que tem alguma coisa acontecendo. Uma situação que também chama atenção é que, por conta do coronavírus, gestantes que precisam de atendimentos para outras coisas acabam não tendo um atendimento de qualidade, não tendo suporte, acabam indo, às vezes, a óbito também. A morte materna por outras causas também aumentou. Também pode ser um grupo de risco, ainda está sendo estudado isso, a questão das puérperas, né? Para quem não sabe, as mães, os primeiros 45 dias após o parto. Sim, as puérperas também estão na mesma situação. Um grupo de profissionais defende que sim, que é grupo de risco, e ainda tem algumas controvérsias, mas o índice de infecções por Covid nas puérperas também é alto. Então, é uma situação delicada que precisa de proteção para essa mulher e esse bebê. Inclusive, né, estendendo aí para a amamentação, a amamentação não foi... é recomendada que continue, é recomendada que se mantenha a amamentação, inclusive na mulher com teste positivo para o novo coronavírus. Então, a mulher com teste positivo, ela deve usar EPIs para amamentar. Ela deve usar máscara, óculos, protetor facial para poder amamentar o bebê, mas é recomendado que se amamente, porque a amamentação, sim, apresenta fatores protetores contra a infecção. Pelo leite materno, não se transmite para o bebê o coronavírus, caso a mãe tenha? Não. Pelo contrário, se protege. Olha, interessante.
Bom, e esse trabalho de vocês se estende também um pouco depois, falando do trabalho de doula, né, Fran? Se estende às vezes um pouco depois do parto. A gente falou do pré, falou do parto e tem o pós, né? Às vezes tem a consultoria de amamentação também que tu fazes, né? Esse trabalho. E aí segue com essa questão preventiva realmente, né? Todos os cuidados, mas dá para ter esse acompanhamento. Sim, dá para ter esse acompanhamento. E para qualquer dificuldade na amamentação mesmo, né? Bebê que não ganha peso, fissuras mamilares, dor, a sensação de baixa produção de leite, todas essas situações as doulas têm sido bastante procuradas. Claro que a gente faz um atendimento sempre assim, paralelo, né, com profissionais da saúde, vai ter o acompanhamento do pediatra de escolha da mulher, vai ter o acompanhamento do obstetra de escolha da mulher, e a doula vai fazer um trabalho complementar. Mas nós somos bastante procuradas para essas consultorias de pós-parto também, de adaptação da rotina do bebê, adaptação da rotina da nova família. E é bem interessante, porque os anos vão passando e aí 2, 3 anos depois, aquela mulher que eu acompanhei o parto, acompanhei a amamentação, me chama para orientar o desmame, o desfraude. É uma delícia. Agora, Fran, toda essa questão psicológica, né? Como é que fica o psicológico de uma grávida, de uma gestante, durante esse período de pandemia? Pode, de alguma forma, atrapalhar o trabalho de parto, todo esse processo, até a questão da amamentação? Pode ter alguma influência negativa em tudo isso? Pode sim. Por isso que as gestantes precisam, e a família da gestante precisa ficar muito atenta para sinais de ansiedade crônica, de crises de pânico, porque o acompanhamento psicológico pode ser fundamental, e apoios, né, como das doulas, como de familiares, como um apoio, um cuidado mais próximo, né, do companheiro, pode ser fundamental para essa prevenção, mas a pandemia pode sim, e aumentou drasticamente aí os índices de sofrimento psiquiátrico na população em geral, e as gestantes são muito afetadas por isso, então a família precisa estar atenta para sinais de ansiedade e de estresse psicológico das gestantes para proteger. Tem psicólogos fazendo trabalho voluntário, tem grupos, ONGs, né, se colocando para atendimento psicológico com esses psicólogos. Então, tem muitas ferramentas aí de apoio às mulheres, para quem não tem condição de pagar, inclusive. Então, é preciso que as famílias se atentem e busquem ajuda. Com certeza. Fran, obrigada. Estamos chegando no fim já desse programa, mas antes de encerrar, eu queria te pedir, se puder, deixar um recado aí diante de toda essa situação, né? Para as mamães, quem já é mamãe, e para quem está em projeto de ser mãe, como eu, né? Já sou mãe, mas a gente ainda não conhece todas as dificuldades e os prazeres que vão vir depois de nascer, né? Mas já deixa um recadinho, então, diante desse mundo atual, né? Dessa pandemia, para as mamães que estão nos assistindo. Bom, então eu vou estender aí para os homens grávidos também, né, os papais que estão acompanhando suas esposas, e para as mulheres gestantes. Isso é uma coisa que eu vou dizer agora, eu já acreditava antes de ser mãe, eu confirmei com muita certeza quando fui mãe, e percebo, isso se reforça a cada mulher que eu acompanho nesse processo de maternidade. Ter um recém-nascido nos braços é uma das maiores oportunidades de crescimento pessoal, de realmente aprofundar no autoconhecimento e nos tornarmos pessoas melhores. Os bebês são os melhores terapeutas do mundo. Eles são os mais solidários e os mais verdadeiros em apontar onde a gente precisa melhorar. Então, quem está com essa rica oportunidade de estar gestando e de receber logo um bebezinho nos braços, entrega, permite, explora, sente e expressa todas as emoções sem medo, desde a raiva, o medo, o choro, a tristeza, a alegria, o amor, expressa, bota nome nesses sentimentos
deixa o corpo funcionar em plenitude e aproveita essa oportunidade de renascimento, de reconstrução, de desconstrução e reconstrução da pessoa que foi e que vai se tornar uma pessoa incrivelmente melhor. Eu garanto, certeza, que isso acontece quando a gente se permite. Vou tomar isso para mim também. Fran, obrigada. Com certeza. Mas foi para ti também. Com certeza nos veremos mais vezes. Espero que muito em breve aqui no estúdio, né? Sim. Beijo, Fran. Obrigada. Até a próxima. A gente vai encerrando, gente, Primavera Saúde de hoje. A gente volta na semana que vem com mais informações novas aqui de saúde, bem-estar e qualidade de vida aqui na TV Primavera. Até lá!